Eu convido os irmãos e irmãs a se colocarem de pé para fazermos a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a seção final do capítulo, que vai do verso 29 até o verso de número 34. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 29 a 34. Onde lemos assim, irmãos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Fechemos os olhos, irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, gracioso e todo-poderoso, Deus que enviou o teu Filho, a segunda pessoa da Trindade, a este mundo, para que, assumindo a nossa natureza humana e morrendo por nós na cruz do Calvário, pudéssemos ser redimidos das nossas iniquidades e ter perdoados os nossos pecados. É diante de Ti, Senhor Deus, que nos prostramos, é a Ti que adoramos, que exaltamos e magnificamos o nome, porque o Senhor é Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor Criador e absoluto, Senhor absoluto do céu e da terra. E ao mesmo tempo é Deus compassivo, Deus longânimo, gracioso e misericordioso. Deus que não poupou o teu próprio Filho, antes por nós o entregou, para que alcançássemos a salvação da nossa alma. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, e suplicamos que, pela mesma graça, o Senhor condescenda em nos abençoar nesta noite. Aqui nos colocamos diante do Senhor, não em poder, mas em fraqueza, não confiados em virtudes ou méritos nossos, mas trazendo nas nossas mãos o sangue do Cordeiro, o sangue que teu Filho derramou por nós na cruz. E suplicamos que o Senhor abençoe a pregação, a exposição da tua palavra, aplicando-a graciosamente ao coração de cada um de nós, para a nossa edificação, para a nossa instrução, para o nosso conforto, o nosso consolo, mas também para a nossa admoestação e exortação, particularmente para aqueles que, porventura presentes, ainda não se confiaram inteiramente a Cristo, o teu Filho, dependendo da sua misericórdia para a remissão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Ó Senhor, nos abençoa, que o teu Espírito Santo, que inspirou a tua palavra e que prometeu estar presente entre nós, quando 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, se faça presente uma vez mais no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, nos falando e aplicando graciosamente a tua palavra a nós,
para o nosso próprio bem e para o louvor e a glória do teu santo nome. Abençoa nossos irmãos e irmãs, Senhor Deus, que têm padecido de enfermidades, que têm sofrido, que têm experimentado perdas, que têm sido vítimas de tribulações. Anima-os, conforta-os, consola-os. Faz com que a dependência e a confiança deles e nossa esteja cada vez mais confiada em Ti, que és o Senhor dos céus e da terra. Perdoa nossos pecados, nós te suplicamos, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, como várias vezes eu tenho tido a oportunidade de chamar a atenção dos irmãos, a queda, o pecado, a desobediência dos nossos primeiros pais ao pacto de obras, trouxe a toda a criação tribulações, sofrimentos, angústias. Todos passam, mais ou menos, mas todos passam por aflições e por tribulações. É muito conhecida dos irmãos a passagem que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz que toda a criação, a um só tempo ou a uma, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, diz ele, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E entre as mazelas, as tribulações que a queda acarretou à humanidade, está a trágica consequência da cegueira. Não era para nenhum de nós enfermar, muito menos morrer, e não era para nenhum de nós perder a visão. Mas a realidade é que, entre as consequências da queda, e por causa da queda, é que muitas pessoas enfrentam essa terrível enfermidade, terrível condição, e acabam perdendo um dos bens naturais mais preciosos que Deus nos deu, que é a visão, a capacidade de ver. Não temos entre nós, e graças a Deus por isso, ninguém com essa terrível deficiência física, a cegueira, a perda da visão. Ninguém que não contemple a luz do sol. Alguns podem ver com um pouco mais de dificuldade, nem todos têm as duas vistas, não é, funcionando, mas graças a Deus que Deus nos deu duas, não é? Nós o louvamos por isso. E a Bíblia fala muitas vezes de cegueira e faz várias referências a cegos. Mas a Bíblia fala de dois tipos de cegueira. Da cegueira natural, ou da cegueira física, a perda da visão dos nossos olhos, a capacidade de enxergar, de ver. Mas a Bíblia também fala de uma outra cegueira. A Bíblia fala de uma cegueira pior do que a cegueira física. Em parte,
porque é uma consequência da queda que alcança um número enorme de pessoas, muito, mas muito maior do que a cegueira física. E mais ainda, porque aqueles que padecem dessa enfermidade espiritual nem sabem que padecem, nem conhecem a sua condição e o seu estado. João, no seu livro de Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele acrescenta: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E meus irmãos e irmãs, a passagem que temos diante de nós fala exatamente dessas coisas. Fala de cegueira física, mas como eu pretendo demonstrar aos irmãos e irmãs, fala também de cegueira espiritual. O contexto do nosso texto é bem conhecido dos irmãos, e essa é uma das grandes vantagens da pregação expositiva sequencial. A cada semana, vamos avançando no estudo de um livro bíblico, e assim, quando chegamos a uma determinada passagem, nós já conhecemos o contexto anterior. E há alguns episódios nesse capítulo 20, que estamos concluindo, e também no capítulo anterior, que formam, assim, um contexto para o episódio que temos diante de nós. Eu me refiro àquele encontro de Jesus com o jovem rico, no capítulo 19, versos 16 até o versículo 22, em que o Senhor Jesus traz à tona que, apesar da religiosidade e da moralidade dele, ele não tinha interesse genuíno no reino dos céus, porque ele não estava disposto a transpor os obstáculos, no caso, o obstáculo da sua própria riqueza, para se confiar a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, como Senhor da sua vida. Resultado, ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades e muita riqueza. Outro episódio, no contexto para o qual eu chamo a atenção dos irmãos e irmãs, é o dos trabalhadores da vinha, no início do capítulo 20, ou a parábola do agricultor generoso. Especialmente para aqueles agricultores que foram contratados logo no início e que depois reclamaram diante do proprietário generoso da vinha, porque ele havia sido gracioso e misericordioso para com aqueles que haviam sido contratados já no final do expediente, e ele os havia remunerado igualmente como os que haviam sido contratados desde o início. Eles não compreenderam a generosidade, a graça, a misericórdia, eles não souberam apreciar a generosidade de Deus, cuja pessoa é simbolizada na generosidade daquele agricultor.
E o terceiro episódio, para o qual eu chamo a atenção dos irmãos, é o episódio logo anterior, que o presbítero Jonas leu há pouco. Eu me refiro ao pedido de Tiago e João, por intermédio da sua mãe, no sentido de que, quando o Senhor Jesus estabelecesse o seu reino, e para eles estava cada vez mais evidente que esse momento se tornava iminente, estava às portas, que a eles então fossem concedidos os lugares, as posições mais privilegiadas de autoridade, que um sentasse à sua direita e outro assentasse à sua esquerda. E o Senhor Jesus disse que eles não entendiam nada, eles não viam nada, eles não compreendiam o que eles estavam pedindo, e não discerniam e não entendiam que no reino dos céus, do reino de Deus, não se aplicam os princípios que regem os reinos pecaminosos dos homens. A grandeza no reino dos céus não é medida ou identificada por posições de autoridade, mas sim pela disposição e a determinação de servir. Os maiores não são os que mandam, mas sim os que servem. E é assim, meus irmãos e irmãs, que nós chegamos a este episódio, a cura de 2 cegos no caminho de Jericó. Aqui temos lições sobre, eu diria até sobre a oração, porque ali nós temos os cegos clamando a Cristo, quer dizer, pedindo a Cristo. E é isso que nós fazemos quando nós oramos. Nós oramos e pedimos e suplicamos a graça de Deus por meio da obra redentora do nosso Salvador. Temos, portanto, aqui lições sobre a oração em meio a provações, quando alguém se confia inteiramente à misericórdia e ao poder de Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs para essa passagem importante, singela, simples, mas preciosa da palavra do Senhor. E chamo a atenção dos irmãos para o fato de que aqui nós temos, no relato, 3 personagens principais, não é verdade? A multidão, mencionada mais de uma vez no texto, os 2 cegos que ali se encontravam, e claro, o personagem principal, que é Jesus, o filho de Davi. Mas antes de considerarmos um pouco e refletirmos um pouco sobre esses 3 personagens da história que nós temos diante de nós, eu gostaria de comentar 2 dificuldades, 2 problemas que o texto contém. Eu me refiro à referência inicial no versículo 29, de que o episódio aconteceu quando eles saíam de Jericó. Por que o problema? Porque se os irmãos lerem a passagem paralela de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1, ou melhor, desculpem, 18, no versículo 35, os irmãos lerão que esse episódio ocorreu não quando Jesus e a multidão saía de Jericó, mas quando se aproximava de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aqueles que não creem na autoridade, na inspiração, na inerrância e na infalibilidade das Escrituras, se levantam diante de um texto como esse e dizem, está vendo? Aqui está uma contradição
evidente, uma contradição óbvia, uma contradição clara. Enquanto Mateus e Marcos dizem que este episódio teria acontecido quando Jesus saía de Jericó, Lucas diz que o episódio aconteceu quando Jesus entrava na cidade de Jericó, ou se aproximava. É uma tradução mais adequada do texto original, do verbo original, enguizo, no grego, encontrado lá no texto de Lucas. Nós precisamos reconhecer que nem sempre nós vamos ter condições e capacidades de esclarecer aparentes contradições nas Escrituras. A realidade é que quando várias pessoas testemunham um evento, um episódio, vamos dizer, um acidente, se uma outra pessoa que não esteve presente for conversar com uma, com outra e com outra, verá fatalmente que as narrativas parecerão se contradizer um pouco. É que uma narrará o evento, o acidente, por uma perspectiva, outra por outro ângulo, outra por outro. Ninguém vê todos os acontecimentos e percebe tudo exatamente o que está acontecendo, de todos os ângulos e de todas as maneiras. A vida de Jesus, mais do que isso, seus eventos redentivos, são narrados por 4 evangelhos, exatamente para que ele nos dê visões diferentes, focos diferentes, e nós tenhamos assim uma visão conjunta, mais completa desses episódios importantes para a nossa salvação, na história da redenção, relacionados à vida do nosso Salvador. Portanto, nós não precisamos nos preocupar se numa ou noutra ocasião nós não conseguirmos conciliar o relato dos evangelhos. Um ou outro fato poderá impedir, desconhecido nosso, poderá impedir a nossa compreensão e a nossa conciliação. Mas eu não creio que seja o caso aqui, nem no outro problema que eu vou, com relação ao outro problema ao qual eu vou fazer referência aos irmãos. Havia não apenas uma Jericó, havia 2 Jericós. Havia as ruínas de uma Jericó antiga, a Jericó do Antigo Testamento, que distava cerca de 1,5 quilômetro, bem próximo da nova Jericó, que havia sido construída por Herodes. E nós não sabemos exatamente quando Mateus e Marcos e Lucas se referem a uma Jericó ou outra Jericó. É perfeitamente possível que Mateus e Marcos, quando dizem que esse episódio aconteceu quando Jesus estava entrando em Jericó, ele estivesse se referindo à nova Jericó, ou à velha, dependendo de onde estivesse passado, e esse episódio tivesse acontecido entre uma e outra, de tal maneira que os autores do Evangelho podem muito bem dizer que aconteceu quando saía de uma e quando se aproximava de outra. Pode ser que Lucas tenha dito que Mateus e Marcos tenham dito que o evento aconteceu quando o Senhor Jesus saía de Jericó, porque ele tinha saído da antiga Jericó e se encaminhava para a nova Jericó. Enquanto que Lucas tenha feito referência a entrando ou se aproximando de Jericó, porque ele está fazendo referência apenas à nova Jericó. E Jesus estaria, de fato, se aproximando da nova Jericó. Nós não sabemos se foi isso que aconteceu. Mas é uma hipótese, é uma possibilidade, que pode muito bem ter ocorrido, pode muito bem ter acontecido, e isso explicaria essa aparente discrepância. Se nós não tivéssemos conhecimento dessas ruínas, a 1 quilômetro, a 1 milha, 1,5 quilômetro, mais ou menos, da Jericó no Antigo Testamento para a nova Jericó no Novo Testamento, nós teríamos mais dificuldade de conciliar. Mas seria apenas a nossa ignorância desses elementos, desses fatos históricos. Mas isso não mudaria a infalibilidade, a inspiração,
a inerrância e a autoridade da palavra de Deus. A outra aparente discrepância que nós precisamos considerar, antes de entrarmos propriamente no nosso texto, de respeito ao fato de que Mateus menciona 2 cegos à beira do caminho. Versículo 30. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas se os irmãos forem ler o Evangelho de Lucas, verão que a referência é apenas a um cego sentado à beira do caminho, e no Evangelho de Marcos, não apenas a referência é apenas a um cego, mas Marcos nos dá mais alguns detalhes, algumas informações sobre esse cego. Quando ele diz, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Mais uma vez, aqueles que não têm compromisso com a autoridade das Escrituras e que partem de pressuposições materialistas, racionalistas, incrédulas, eles apontam o dedo e dizem: olha aí, outra diferença. Como vocês falam de inerrância e de infalibilidade da Bíblia, se um evangelho faz referência ao episódio, dizendo que ocorreu com 2 cegos, quando, na realidade, os outros evangelhos, Marcos e Lucas, fazem referência a um cego só. Ah, irmãos, que tolice, não é? Evidentemente que Marcos e Lucas não precisariam mencionar os 2. Se houve ali um porta-voz, como parece ter havido entre os 2, vamos imaginar os 2 cegos sentados à beira do caminho. Um é de temperamento mais calmo ali, mais tranquilo, de pouca iniciativa, várias pessoas assim entre nós, e o outro, extrovertido, toma a liderança, toma a iniciativa, como frequentemente acontece em um grupo, e facilmente se torna porta-voz do grupo, como Pedro, por exemplo, naturalmente se tornava porta-voz do colégio apostólico. Então não é difícil imaginar que Mateus, Marcos e Lucas tenham feito referência apenas a um daqueles 2 cegos que certamente lá estavam, porque ele era o porta-voz, ele era o Bartimeu, ele era o falador, ele era o que tomava a iniciativa. Foi ele que, em nome do outro, do seu colega, do seu companheiro ali, de infortúnio, teria então procurado Jesus e tomado ali aquela iniciativa. Então, algo perfeitamente natural. Nós fazemos referência, quando nós queremos focalizar apenas uma pessoa, não estamos interessados em ressaltar que havia 2 ou 3 ou 4, então nós mencionamos uma pessoa como porta-voz de um grupo. E penso que é assim que nós devemos entender essa aparente discrepância. Haviam ali 2 pessoas, Bartimeu, o porta-voz, e um outro companheiro de infortúnio, um outro cego. Mateus menciona, sem se referir ao nome, aos 2 que ali estavam sentados. Lucas refere-se aos 2, a um apenas, sem se referir ao nome, provavelmente se referindo a Bartimeu. E Marcos, sempre mais detalhista, isso é uma das grandes características do Evangelho de Marcos, ele então acrescenta essas informações que nós encontramos apenas ali, ou seja, o seu nome, o nome de um daqueles mendigos, que era Bartimeu, o nome do seu pai, que era Timeu, e ainda o fato que ele era um mendigo, não mencionado no Evangelho de Mateus. Então, assim, meus irmãos, nós podemos considerar os 3 principais personagens que nós encontramos na nossa história. Mais rapidamente que eu puder. Primeiro, as multidões. Segundo, os cegos que ali estavam. E, em terceiro lugar, Jesus, o filho de Davi.
Com relação às multidões, nós já sabemos alguma coisa sobre elas, não é? Na medida em que estudamos o Evangelho de Mateus, nós sempre estamos recorrentemente encontrando as multidões que estavam procurando, correndo atrás e caminhando ao lado do Senhor Jesus. E nós, eu acho que os irmãos, pelo menos eu a essa altura, já não me animo mais com essas multidões que seguiam o Senhor Jesus. A realidade é que elas estavam interessadas nos sinais, elas estavam, de modo geral, interessadas nos milagres. Elas, assim como aquele jovem rico, não estavam sinceramente interessadas no reino de Deus. Na realidade, nós aprendemos, nós vemos do relato dos evangelhos, que as multidões que seguiam Jesus, elas eram multidões profundamente religiosas. Não apenas queriam sinais, mas elas, aqui e ali, manifestavam expressões de muita religiosidade. Em um desses evangelhos, na passagem paralela, eu creio que é no Evangelho de Lucas, é assim, nós lemos que depois que Jesus realiza o milagre, também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quando aquela multidão presenciou a cura daqueles cegos, elas exaltavam a Deus, cantavam e louvavam a Deus pelo milagre que o Senhor Jesus realizou. Isso não é a primeira vez que acontece, nós já estamos familiarizados com essa reação religiosa da multidão que seguia o Senhor Jesus. Um pouco adiante, quando o Senhor Jesus entrar em Jerusalém para ser crucificado, entregue, morto, como ele mesmo reiteradamente vinha anunciando e prevendo, aquela mesma multidão receberia a Jesus montado sobre o jumento, estendendo as suas vestes, estendendo ramos de árvores e clamando hosana ao filho de Davi, cantando louvores ao Senhor. Mas, meus irmãos, a realidade é que aquela multidão era mais cega do que os dois cegos assentados à beira do caminho. Poderia mencionar várias coisas, mas menciono apenas duas. Primeiro, elas não tinham percebido nem compreendido absolutamente nada acerca da graça, da compaixão e da misericórdia do filho de Davi, do Senhor Jesus. Elas já haviam presenciado a realização de dezenas de curas, de manifestações da misericórdia e da compaixão de Jesus para com aqueles menos favorecidos. Entretanto, quando esses dois homens cegos, numa situação terrível, mendigos, como normalmente acontecia para quem se encontrava, com relação a quem se encontrava nessa condição, com essa deficiência de cegueira física, e clamaram, e perceberam que Jesus vinha se aproximando, e então clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. As multidões não encorajaram aqueles homens, e nem tampouco foram ao Senhor Jesus para que eles pudessem ser curados. Não, elas tentaram impedir e fazer com que eles se calassem, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Elas não tinham visto nada, não compreendiam nada, eram cegas com relação à misericórdia, à compaixão e à graça do Senhor Jesus. Ninguém que sinceramente e com fé ia a ele, voltava de mãos vazias. Mas as multidões não compreendiam isso. Pior, pouco depois, como todos nós sabemos, e logo praticamente uma semana após,
aqueles gritos de hosana e de exaltação e de louvor ao Messias, ao filho de Davi, quando a multidão gritava, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, pouco depois, quando Pilatos deu a oportunidade para eles escolherem uma pessoa para ser condenada, eles escolheram Barrabás, o malfeitor. E clamavam, crucifica-o, crucifica-o, pedindo que Jesus fosse morto e crucificado. Meus irmãos, a multidão, esse personagem duplo, múltipla, essa multidão que seguia a Cristo, via com os olhos, mas não via com o coração. Eles não discerniram nada, não compreendiam nada, estavam interessados apenas em coisas materiais e não discerniam a natureza da obra que o filho de Davi, o Messias prometido, realizaria, não obstante as várias referências que nós encontramos no Antigo Testamento. Apenas para mencionar algumas, no livro de Isaías, fica absolutamente clara a relação entre o Messias que viria e os milagres que ele realizaria, curando os cegos naturais, mas também abrindo os olhos espirituais daqueles que se encontravam nas trevas do pecado. Isaías capítulo 35, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Pouco adiante, na conhecida passagem, pouco adiante no capítulo 29 do livro de Isaías, nós lemos, porventura, dentro em pouco, não converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, te verão. Isaías vinha falando especialmente da cegueira espiritual do povo. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou as vossas cabeças, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras do livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele responde, não sei ler. E finalmente, irmãos, no capítulo 42, que começa dizendo assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito sobre os gentios. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Essas e tantas outras passagens no Antigo Testamento associam a vinda do Messias, entre outras coisas,
a realização de vários milagres que aquelas multidões presenciaram, e entre esses milagres, o fato de que o Messias abriria os olhos aos cegos. Ele curaria muitos dessa enfermidade física, tipificando assim uma cura espiritual muito mais profunda, ou seja, ele abriria o coração daqueles que jaziam nas trevas do pecado e que não discerniam a graça de Deus em Cristo e que ainda estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas a multidão não via nada disso. O segundo personagem da nossa história, evidentemente, são os dois cegos, Bartimeu e o seu companheiro de infortúnio, cujo nome nós não sabemos. Ali eles estavam, sentados à beira de um caminho, mendicando, quando o Senhor Jesus, já no trajeto final para Jerusalém, quando Jesus sair de Jericó, último destino, Jerusalém. A última semana, quando se cumpriria a sua própria profecia. E as profecias do Antigo Testamento. O servo sofredor seria entregue aos gentios, seria morto, seria crucificado, mas depois ressuscitaria ao terceiro dia. E diz o texto que, tendo eles ouvido que Jesus passava, o Evangelho de Lucas aqui é um pouco mais detalhado, diz que ouvindo eles o barulho da multidão que passava, eles perguntaram o que era aquilo, o que é que estava acontecendo. E eles informaram a razão, o motivo desse som, desse tropel, a palavra utilizada ali, desse ruído, desse barulho das multidões ali passando e correndo e acompanhando a Jesus, não era apenas a Páscoa que se aproximava e a peregrinação, quando todas as pessoas, todos os judeus se dirigiam para Jerusalém. Havia uma razão mais específica. Eles estavam acompanhando a Jesus em busca dos milagres, dos sinais, como nós já mencionamos aqui. Mas, meus irmãos, esses dois cegos, apesar de deficientes físicos, eles têm muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar quando nós mesmos nos encontramos em situações de dificuldade, de tribulação, de infortúnio. E tem mais a ensinar ainda àqueles que ainda não conhecem a graça salvadora de Cristo, que ainda não se confiaram ao Senhor Jesus, e ainda não se dedicaram a segui-lo por esse que é conhecido na Bíblia como o caminho da fé, o caminho de Cristo, o discipulado cristão. Observem, meus irmãos, algumas qualidades que esses dois cegos, apesar de cegos, têm a nos ensinar. Primeiro, observem como o clamor deles, a oração deles, a súplica deles, é um clamor imediato, um clamor oportuno. Nós lemos no texto que eles clamavam. Era a ideia do texto, mais ou menos, era agora ou nunca. Eles ouviram que era Jesus, eles identificaram com o filho de Davi, e eles então clamavam e gritavam mesmo. A ideia do texto é essa. De alguma maneira, apesar de não verem, eles queriam ser ouvidos, queriam que Jesus os identificasse, e eles aproveitaram aquela oportunidade. Jesus não passaria mais em Jericó. Não. Eles não sabiam disso. E nem nós, nem qualquer pessoa presente, sabe se terá outra oportunidade de ter um encontro salvífico com o Senhor Jesus. Mas eles aproveitaram aquela oportunidade.
Não obstante a condição deles, eles clamaram e importunaram e aproveitaram a oportunidade que eles tinham quando o Senhor Jesus passou por ali. Em segundo lugar, observem que eles revelam mais discernimento do que muitos que estavam ali naquele contexto todo, aqui desses mencionados nesse capítulo 20 e no capítulo 19. Eles viam mais do que o jovem rico. Eles viram mais do que os apóstolos de Jesus, num certo sentido, que estavam ali preocupados com o primeiro lugar e o segundo lugar de autoridade, sem compreenderem, sem perceberem, sem discernirem que o reino de Deus não consiste de comida, de bebida, de poderio bélico, de autoridade secular, de dinheiro, dessas coisas, mas de paz, de alegria no Espírito Santo. Não de posições de autoridade, mas de determinação e disposição para servir. Eles não compreendiam isso. É a terceira vez que Jesus anuncia que ele ia para Jerusalém, para morrer em Jerusalém, realizar a sua obra expiatória e ressuscitar, mas nas 3 vezes os discípulos não enxergavam nada, não discerniam, eles não compreendiam nada. E a mesma coisa com relação aos trabalhadores da vinha, aqueles que primeiro foram contratados, que ao invés de ficarem satisfeitos e alegres com a bondade e com a generosidade do dono da vinha para com aqueles que necessitados não tinham tido a oportunidade de serem contratados logo no início, eles estavam murmurando e se queixando de justiça da parte do agricultor generoso, que tipifica e simboliza o Deus gracioso, que nos salva a todos, independentemente das nossas obras, do nosso trabalho, do nosso labor, da nossa labuta, mas exclusivamente pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Não importa se um é chamado à 1ª hora, à 3ª hora, à 6ª hora, à 9ª hora, à 1ª hora, é graça e é misericórdia. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Eles não viam nada. E muito menos, como eu já mencionei, as multidões, elas não entendiam, não discerniam, não compreendiam nada. Mas esses 2 cegos viam mais do que toda essa turma. Eu digo isso pelo episódio todo e até pela maneira como eles vão a ele e especialmente pelo título que eles utilizam, ou seja, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles reconhecem o estado de miséria deles, eles reconhecem que ali se encontrava o Messias prometido, esse era um dos títulos do Messias, o Filho de Davi, que eles usam aqui, se enxergarem, mas tendo notícia daquilo que Jesus fazia, e de que tinha vindo alguém, e que estava restaurando a vida aos cegos, e curando, assim como Isaías havia prometido, e outros profetas haviam prometido, eles compreenderam, eles discerniram, esse é o Messias prometido, ele veio para curar, restaurar a vista aos cegos, nós somos cegos, portanto o Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles criam, compreenderam e confiaram num dos atributos de Deus e de Cristo, a misericórdia, a graça, e no outro, o seu poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Há muitos relatos de curas no Antigo Testamento. Elias, Eliseu, Moisés. Mas nós não encontramos relatos, pelo menos não tenho recordação disso, de restauração de vista aos cegos. Isso era compreendido como uma prerrogativa divina. E Jesus, ao curar cegos, como curou e com relativa frequência, ele estava atestando
confirmando que de fato ele era o Messias prometido, ele era o filho de Davi. E aqueles cegos não o viram com esses olhos, mas perceberam, compreenderam, discerniram que ele era muito mais do que as multidões tinham a capacidade de compreender e discernir. Mais ainda, meus irmãos, eles nos ensinam uma lição de humildade. O clamor deles é um clamor humilde. Senhor, tem misericórdia de nós. Eles não apresentam mérito, eles não colocam diante de Cristo virtude nenhuma, eles apenas clamam pela sua misericórdia, reconhecendo que o estado deles, a condição deles, era de miséria. Era digno de compaixão, de dó, de pena. E então o que eles pedem, suplicam e clamam, humildemente é: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Eles apelam para a graça, para a compaixão, para a misericórdia do Messias, o Salvador do seu povo. Mas ainda, é um clamor perseverante. Apesar de enormes obstáculos, eles perseverantemente transpuseram aqueles obstáculos. Diante do jovem rico, foi colocado um obstáculo por Jesus. Ele deveria se desvencilhar das suas riquezas, mas ele não passou. Esses homens tinham pelo menos dois grandes obstáculos. Um era a cegueira, a condição espiritual deles. Eles eram deficientes, eles não conseguiam ver. Era um obstáculo enorme para eles chegarem até a presença de Jesus e discernirem e compreenderem essas coisas. Não poderiam ler, não podiam ver. E mais ainda, o obstáculo imposto pelas multidões, que estavam a todo custo tentando impedir que eles continuassem a fazer a única coisa que eles podiam fazer: clamar, gritar. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É uma lição para nós sobre como nós devemos clamar a Deus, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, com discernimento e sabedoria, sabendo a quem nós nos dirigimos. Com humildade, nós não temos nada a apresentar, a não ser suplicar a misericórdia, a compaixão e a graça de Deus em Cristo, e a perseverança, que é a marca da fé verdadeira, a marca da fé genuína. Eles perseveraram e foram bem-sucedidos, aonde o jovem rico fracassou. Aquele jovem rico tinha tudo, tinha todas as possibilidades. Era rico, jovem, influente, moralista, conhecedor da lei, religioso, mas os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eles perseveraram aonde o jovem rico e aquela multidão e tantos outros fracassaram. Mas ainda, meus irmãos, foi um clamor confiante. Por que eu digo isso? Não com base aqui no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Marcos. Porque no relato de Marcos, no capítulo 10, no versículo 52, o Senhor os cura e diz, então lhe diz: vai, a tua fé te salvou. Eles creram, eles confiaram no Senhor Jesus, eles acreditaram de fato que ele era o filho de Davi, que ele era misericordioso e compassivo o suficiente para atentar para eles, aqueles dois pobres miseráveis sentados à beira de um caminho, e que ele tinha o poder não humano, mas divino, para restaurar a vida a vista deles. Eles se confiaram a ele, se renderam a ele, e o Senhor Jesus então os salvou. E finalmente, meus irmãos, é um clamor, uma súplica,
uma oração, podemos dizer assim, obediente. Se os irmãos lerem também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, agora no versículo 50, nós vemos que quando o Senhor Jesus ordena que fossem chamá-lo, e eles então, os discípulos, provavelmente a quem Jesus enviou, diz: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Diz o texto que eles levantaram de si a capa e saltaram, pularam e foram ter com Jesus. Contra tudo e contra todos, contra todas as possibilidades, as evidências, eles obedeceram ao Senhor Jesus Cristo e de um salto se levantaram, foram ter com eles, fizeram aquilo que o Senhor Jesus havia orientado por meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e então alcançaram a misericórdia e a graça do Senhor em Cristo. Mas, meus irmãos, nós temos aqui um terceiro personagem. É de todos, sem dúvida alguma, o mais importante. É Jesus, identificado pelos cegos de Jericó como o filho de Davi. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos, primeiro, para a prontidão de Jesus, no sentido de atender o pedido daqueles homens. Lemos no versículo 32, e também nos outros evangelhos, que quando eles fizeram a sua súplica, Jesus então parou. Parando Jesus, chamou-os e perguntou. Uma multidão estava seguindo. Lembrem que os cegos, que não podiam ver, ouviam o tropel da multidão, o barulho da multidão. Os irmãos sabem o que é uma multidão e o barulho. Mas quando eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus parou. E aqui nós vemos a prontidão de Jesus. Ninguém ligava para aqueles cegos de Jericó. Eles eram os miseráveis, os mendigos, certamente, provavelmente, depois se tornou conhecido o nome de um deles, Bartimeu, filho de Timeu, quando ele se converteu, passou a ser membro da igreja e tudo. Então, olha, está vendo esse membro da igreja aqui, Bartimeu? Pois bem, ele era um daqueles cegos lá de Jericó. Até lá, provavelmente, quem quer saber o nome daqueles mendigos sentados lá? Mas o Senhor Jesus parou, atentou para eles. Mais ainda, o Senhor Jesus os chamou. É aquele chamado gracioso do Senhor Jesus. Quando Ele nos chama, agora, mediante a sua palavra, ali Ele utilizou seus apóstolos, vão, chamem-nos, como fica claro dos outros evangelhos, mas o Senhor Jesus continua chamando hoje por meio da pregação do evangelho. E eles obedeceram, como vimos há pouco. E chama a atenção especialmente, meus irmãos, para a compaixão de Jesus e o poder de Jesus. Marcos faz questão de declarar que Jesus, conduído, início do verso 34, responderam: Senhor, que nos abras os olhos. E logo no início do verso 34, conduído, ou seja, cheio de misericórdia, não apenas para demonstrar que ele era o Messias. É verdade que os sinais, os milagres que o Senhor Jesus realizou demonstram, atestam que ele era o Messias, eles atestam a sua divindade. Mas eles não foram realizados de forma mecânica. Vou realizar esse milagre, curar esses dois, para atestar que eu sou o Messias. Não. Ele era movido pela misericórdia e pela compaixão. Porque Deus é Deus de graça, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, longânime, assaz benigno. Assim é o Senhor Jesus. E exatamente movido pela sua graça, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, conduído deles, é que o Senhor Jesus os curou. E finalmente, irmãos, chama atenção para o poder do Senhor Jesus Cristo, como já mencionei, atestando que ele era o Messias,
o Messias é quem restauraria os olhos aos cegos, e que ele era um ser divino. Diz o texto que imediatamente eles recuperaram a vista. Diferentemente dos curandeiros, não é um termo apropriado, dos curadores de hoje, e que se propõem a realizar milagres e curas, e colocam várias condições, e então várias dificuldades, o Senhor Jesus simplesmente o curou. Ele não precisou orar para isso, ele não precisou dizer se for a vontade de Deus, ele não precisou dizer apenas se você crer, se não crer não será possível. Houve ocasiões em que Jesus curou sem que a pessoa, objeto da cura, tivesse participação alguma, como o servo do centurião, por exemplo, que estava à distância. Mas Jesus, simplesmente, com o poder que tinha, divino, todo o poder sobre os céus e sobre a terra, ele então, imediatamente, curou, e aqueles homens ficaram sãos, como tantos outros ficaram, como manifestação do poder sobrenatural, divino, mas também da compaixão, da graça e da misericórdia do nosso Salvador. Meus irmãos, a reação não é mencionada aqui, mas é mencionada nos evangelhos de Marcos e de Lucas. No evangelho de Marcos, quer dizer, aqui sim, uma parte, né? No final do versículo 34, nós lemos que, conduído Jesus, tocou-lhes os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Evidência de que não se tratou ali de simples cura dos olhos, mas a cura do coração. Não apenas da cegueira física, mas da cegueira espiritual. Aqueles homens se confiaram ao Senhor Jesus, aqueles homens passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. E os outros evangelhos deixam isso claro. Eles passaram, de fato, a seguir a Jesus estrada afora. E não há nenhuma indicação no texto de que essa disposição deles de seguir a Cristo tenha sido alguma coisa leviana. Nada, tudo aqui nos conduz a crer que eles, de fato, por meio da graça de Deus em Cristo, pelo poder de Deus em Cristo, através da fé, aqueles homens foram não apenas, tiveram não apenas as vistas restauradas, mas tiveram também o coração deles reabilitado espiritualmente para conhecer a Deus e a Jesus, o seu Filho verdadeiro, o Salvador do seu povo. E finalmente, irmãos, a segunda reação, eles glorificaram a Deus. No Evangelho de Lucas, no final desse episódio, nós lemos isso: imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, exaltando a Deus, honrando a Deus, atribuindo a Deus toda virtude, todo mérito, toda misericórdia, toda graça, todo poder, reconhecendo que aquele filho de carpinteiro, aquele Jesus, era de fato o filho de Davi, era Senhor, era o Messias prometido, era aquele que abriria os olhos aos cegos, que havia aberto os seus olhos, se confiou a ele, certamente como seu Salvador, foi objeto da graça do Senhor, da obra do Espírito Santo no seu coração, e então se confiou a ele, passou a segui-lo e adorá-lo, como faz todo crente em Cristo, que quando é chamado, se necessário for, abandona tudo, diferente do jovem rico, e segue o caminho de Cristo, para louvá-lo, cultuá-lo, adorá-lo, amá-lo, ser-lhe fiel e servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força
e de todo o seu entendimento. Quero apenas concluir, irmãos, o tempo já vai adiantado, mas me permitam pelo menos ressaltar um pouco mais algumas lições. Normalmente, a nossa mente é fraca, não é? Todo pregador sabe que quando muito, na maioria dos casos, o que sai são as palavras finais e uma ideia geral daquilo que foi dito. Os detalhes rapidamente se perdem, a não ser com relação àqueles que são mais privilegiados com relação à memória. Mas me permitam ressaltar pelo menos algumas lições desse texto. A primeira lição com relação às Escrituras. Elas jamais se contradizem. Podemos não saber explicar algumas aparentes discrepâncias, mas elas jamais se contradizem. Elas foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou Marcos, inspirou Mateus, inspirou Lucas, João, todos os livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. E ele não falha, ele não erra. Nós podemos não compreender, podemos não saber harmonizar ou conciliar alguns relatos, e podemos achar que há alguma aparente discrepância, mas, como sempre eu tenho procurado fazer nestes casos, apresento aos irmãos pelo menos algumas possibilidades de harmonização. Nós não precisamos, a priori, partir da ideia de que os textos estão se contradizendo. Não, por que não partir da ideia de que eles se harmonizam, de que eles se complementam, de que eles lançam mais luz sobre o episódio em questão? É assim que nós devemos ver a palavra de Deus, como um livro inspirado, infalível, inerrante, absolutamente autoritativo e digno da nossa confiança. Qualquer aparência de discrepância não é porque haja discrepância verdadeira, é porque nós que somos limitados, não temos todas as informações históricas, geográficas, linguísticas, então, às vezes, encontramos dificuldade para harmonizar uma passagem bíblica com a outra. Mas quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais os anos passam, e quanto mais investigamos aquilo que a palavra de Deus ensina, não sei outros, mas eu mais confiança tenho, que a palavra de Deus é palavra de Deus, que a Bíblia é infalível, que ela é o registro absolutamente fidedigno dos fatos históricos que ela menciona, e, portanto, absolutamente digna da nossa confiança. Em segundo lugar, chamo a atenção dos irmãos para os dois cegos, rapidinho, em termos de lições, as lições que eles nos dão aqui, como eles reagiram naquelas circunstâncias. Apesar da cegueira física, eles viram mais do que a maioria ali ao redor deles. Viram mais do que aquelas multidões que seguiam ao Senhor Jesus. E repito, vejam como eles responderam, de maneira imediata, aproveitando a oportunidade, sábia, discernindo que se tratava do Messias, humilde, tem misericórdia de nós não somos nada, nós estamos num estado de miséria, perseverante apesar dos obstáculos que foram colocados, os obstáculos naturais, a própria cegueira, e os obstáculos impostos ali pelas multidões que queriam dissuadi-los de continuar clamando, mas eles perseveraram, confiantes, eles creram, a tua fé te salvou, a fé deles os havia salvado, e também obediente, atentando e atendendo quando o Senhor Jesus os chamou. Irmãos, aqui há lições para todos nós. Há lições para nós, como crentes. Toda quarta-feira estamos aqui nos reunindo e orando. E nas nossas casas, várias vezes por dia, penso eu, estamos orando e colocando diante do Senhor nossas petições, nossas súplicas, particularmente quando enfrentamos momentos de tribulação, de adversidade, de enfermidade, de preocupações, de apreensões, de angústias. Nada mais apropriado do que buscar a Deus em oração. E essas lições servem para nós também, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para orar, fazer isso de maneira sábia, sabendo a quem nos dirigimos, com humildade, com perseverança, com confiança e com obediência a Deus. E mais ainda, há aqueles que não se confiaram à graça salvadora do Senhor Jesus. Aproveitar a oportunidade que nós não sabemos quando haverá outra.
Para aqueles cegos não haveria outra oportunidade. Mas eles clamaram, gritaram, se agarraram àquela oportunidade, perseveraram, apesar dos obstáculos, e então foram bem sucedidos. E assim devem fazer aqueles que ainda não foram objetos da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Não sabemos se haverá outra oportunidade. Você não sabe se haverá outra oportunidade. O nosso coração é duro. E ele ainda pode ser endurecido pelo próprio Deus quando as oportunidades são desperdiçadas. Clame e grite e corra e obedeça e seja humilde e persevere e confie e siga a Cristo e glorifique a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu favor. Meus irmãos, há aqui uma lição preciosa, uma das mais importantes, sobre o ser humano. E é importantíssimo ressaltá-la. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Jesus, a luz do mundo, veio para os que eram seus, mas os seus não o conheceram nem o receberam. Mas a todos quantos os recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa passagem se encontra num contexto em que duas vezes a expressão é mencionada. Os primeiros, como jovens ricos, as multidões, e muitos outros serão os últimos. Mas os últimos, como apóstolos, pescadores, e como cegos, mendigos e miseráveis, serão os primeiros no reino de Deus, quando se confiarem a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. É a doutrina bíblica reformada de Paulo, de que o justo viverá pela fé. Não por obras, mas crendo, por um lado, na compaixão e na misericórdia de Deus em Cristo, disponível para o maior pecador, o pior pecador, e no seu imenso poder, não apenas para curar os olhos do corpo, mas para iluminar corações em trevas, mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Mas a maior lição sempre é sobre Jesus. E a lição principal, certamente, do texto é sobre Jesus. Sua compaixão pelos que o buscam sinceramente, como aqueles jovens, como aqueles homens cegos, e o seu infinito poder, como mencionei há pouco, não apenas para restaurar a vista aos cegos, mas para iluminar os corações em trevas, entenebrecidos pelo pecado, pelo Deus deste século. Estudando os evangelhos fica claro, ninguém que busca sinceramente a Cristo com fé, volta de mãos vazias. Melhor ainda, ninguém que busca sinceramente a Cristo com fé, volta, mas o segue. E glorifica o nome de Deus, e honra o nome de Deus, e exalta o nome do Senhor. E é bom lembrar, meus irmãos, que esse episódio aconteceu quando o Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém, no trecho final, na reta final, para cumprir aquilo para o que ele veio, para, como ele mesmo havia reiteradamente anunciado, ser entregue, ser escarnecido, ser crucificado, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E o que torna possível
tornou possível esses dois homens ser não apenas curados, serem curados, mas também terem seu coração iluminado das trevas e do pecado, foi exatamente a obra salvadora, redentora, expiatória que Cristo realizaria pouco adiante, entregando a si próprio como Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, como sacrifício vivo pelos nossos pecados, carregando sobre si a culpa que era nossa, para que aqueles dois cegos de Jericó, os apóstolos de Jesus, tantos outros e nós também, pudéssemos ter o nosso coração iluminado pelo Espírito Santo de Deus, com base na obra redentora e salvadora que o Senhor Jesus realizou por nós, através da sua morte na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Nós vamos